O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana e agora o destaque é o Galão da Massa, né? O Clube Atlético Mineiro vai ser destaque agora no nosso programa. Você aí ligado, né, torcedor atleticano e todos os telespectadores sabendo das principais notícias do Galo. Bom, é o seguinte, por falar em principal notícia do Galo, o Diego Tardelli foi convocado para a seleção brasileira, a gente falou no primeiro bloco, e está alegre, feliz, satisfeito, né? Não poderia ser diferente. Diego Tardelli fala em alegria e emoção com a convocação à seleção brasileira. O atacante do Atlético foi chamado pelo Dunga nesta terça-feira, né? E comemorou a sua convocação à seleção brasileira em uma mensagem no Instagram. Ele agradeceu a oportunidade de defender novamente o time da CBF. Vou colocar na tela aí, ó. Abre aspas para o Diego Tardelli. Gostaria de agradecer a Deus, mais uma vez, por essa alegria e emoção que estou sentindo nesse momento, em poder voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Agradecer a minha família, aos meus companheiros de Clube Atlético Mineiro e a todos que torceram por mim. Quando a gente pensa que é impossível, Deus muda tudo e faz acontecer. Diego Tardelli, aos 28 anos, meu amigo Jorginho, voltando à seleção e satisfeito, feliz da vida com essa nova chance. Ele tem que estar satisfeito porque o atleta de futebol, ele sempre almeja, né, o topo, né? E o topo de uma carreira profissional é a seleção brasileira. E o Tardelli vem jogando bem, né? Fez por merecer. Inclusive é alvo de elogios, né, de toda a crônica esportiva brasileira. A gente espera que o Tardelli, né, não só para o bem dele, mas para o bem da seleção brasileira, venha e faça boas apresentações, porque nós estamos precisando de sair dessa nhaca aí, desse 7-1 da Alemanha aí. Tudo bem, André? Tá com sede, André? Não, porque o galão sumiu, só ficou o jarro com água. O galão da massa sumiu. É o jarrão da água. É, o jarrão da água. Toma já, seu galão. É o jarrão da água. Já que você não tem galão, toma o jarro d'água aqui, Jorginho. Olha bem, não chega lá em São Paulo com esse jarrão aí, não, que você vai ser atropelado. O que está faltando de água lá, isso aí é uma coisa preciosa. Preciosa, mas o galão sumiu. Assim como o galo é precioso, a água é um dos bens mais preciosos que nós temos no mundo. Agora, brincadeiras à parte. Ô André, só para complementar aqui antes do seu comentário, claro. Se você me permite, a última convocação de Diego Tardelli ocorreu em 2010, na primeira lista de Mano Menezes no comando da seleção brasileira. Diga. Espera-se, né, que essa convocação, não só do Tardelli, né, como o Everton Ribeiro, que é do time mineiro, como o Ricardo Goulart, seja aproveitada da melhor forma possível na seleção brasileira. Porque, como eu disse no início do programa, se convocou para chegar lá, jogar 15 minutos, falar que está muito bom, está ótimo, não precisa convocar, não. Agora, se convocou, que põe o rapaz para jogar, põe os mineiros para jogar aí, para representar bem a nível nacional o futebol mineiro. Porque hoje em dia, o futebol mineiro está dando de braçada aí no Brasil. E por causa da convocação do Diego Tardelli, né, o jogador, claro, será desfalque em 2 partidas do Atlético, contra o Botafogo, do Independência, pelo Campeonato Brasileiro, e pelo jogo de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras em Belo Horizonte. Desfalque importante, hein? Para você ver, né, é o preço, né, do jogador selecionado, né? É uma pena, mas usaram até um critério agora, né? O Dunga não vai convocar, né, mais do que 2 jogadores de cada equipe, justamente para não prejudicar. Mas hoje, na situação que se encontra o Atlético, a falta de Diego Tardelli é a falta de todo o time, né? Porque na verdade ele tem carregado esse time. Mas fazer o quê? Nós temos também que engrandecer a nossa seleção brasileira, tem que valorizar a seleção. Tardelli está num bom momento, nós vamos ter que engolir essa aí. Vou colocar o Marion. Aí eu tô, poxa, falando do Tardelli. Você vai calar? Você me deu uma punhalada aqui agora. Marion. Vamos colocar o Marion? É complicado, tá? Pois é, Jorge, é isso que eu falei. Nem tudo na vida é ruim. O Emerson Conceição, por exemplo, foi embora. Foi embora. Nossa. É isso que eu falei. Me ajuda aí, André, me ajuda. Prejudica o time para disputar uma oitava final da Copa do Brasil. Prejudica o time para disputar a sequência do Campeonato Brasileiro. Já convocou, põe para jogar. Pode chegar lá para enfeitar banco. Mas já dizia um amigo meu, para se fazer uma omelete, tem que quebrar o ovo. Então, meu amigo, para fazer uma seleção, alguém tem que pagar. O Cruzeiro vai ficar desfalcado de 2 grandes jogadores. Ainda mais essa geração nossa aí.
Essa geração nossa aí tá difícil fazer omelete, né? Porque os ovos são muito ruins, né? São ovos de granja, Não, mas são vamos... ovos de codorna, são ovos pequenos e ruins, né, em termos de qualidade. Tá difícil fazer omelete. Não, mas eu sou sempre de acreditar no futebol brasileiro. Eu quero acreditar e quero torcer muito para que essa seleção brasileira que está iniciando agora, que ela dê certo. Nós agora vamos ter um momento diferente também para a Copa do Mundo, Léo. Como o Brasil jogou a Copa aqui, ele não passou pelas eliminatórias. O Brasil disputando as eliminatórias, aí sim, nas eliminatórias ele vai formar uma grande seleção, pode ter certeza disso, vai encorpar o time, jogador amadurece mais, jogador sai de uma disputa aqui da América do Sul, que o futebol da América do Sul cresceu muito, melhorou muito, então ele sai mais encorpado para uma Copa do Mundo, eu penso dessa forma. Quero torcer que essa seleção possa, a cada momento, sob o comando do Dunga, ela venha melhorar mais, porque chega, né, de apanhar como a gente apanhou nessa Copa do Mundo. Eu acredito que esses dois amistosos que a seleção brasileira vai disputar não vão acrescentar em nada para o Brasil. O trabalho realmente vai começar a partir do ano que vem. É a minha opinião. Muito bem, falando agora de Campeonato Brasileiro mais uma vez, para destacar o clássico desta noite no Maracanã, entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? A gente vai colocar na tela aí umas imagens de arquivo do último confronto entre as duas equipes, válido pela competição no ano passado, né? Outubro de 2013, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Mineiro no Horto, né? Jogando em Belo Horizonte, por 1-0, gol de Lucas Cândido, né? Chutando aí a longa distância e atingindo o ângulo do goleiro, na ocasião, Felipe. Último confronto, portanto, pelo Brasileirão, Atlético 1, Flamengo 0 em Belo Horizonte. É um clássico super tradicional do nosso Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro como um todo, né? E hoje a torcida do Flamengo promete marcar presença lá no Maracanã. Até ontem à noite, mais de 25 mil ingressos haviam sido vendidos para esse confronto, torcida empolgada, né? E o Atlético precisando vencer para melhorar ainda mais a tabela de competição, ou na tabela da competição, né? Está na sexta colocação, com a pontuação, não me lembro agora, a tabela está do lado de lá, mas enfim, está na sexta colocação. O Flamengo andou na lanterna, foi para 19º, hoje é 14º, mas não deixa de ser um atrativo, né? Um clássico com essa tradição, com essa grandeza do nosso futebol, Jorginho. Como o clássico do futebol brasileiro, a rivalidade que existe entre Atlético e Flamengo, né, que foi criado isso nos anos 70 e 80, eu não tenho dúvida que será um grande jogo de futebol. Mas eu não estou enxergando muita coisa boa para o Atlético nesse campeonato, não, certo? Não estou vendo o Atlético com cara de time para chegar nem lá no tal G4 que eles inventaram agora, só fala nele, né? No tão falado. Eu espero que o Atlético ele possa fazer um bom jogo hoje, né? Mas eu não está acreditando. No Maracanã contra o Flamengo. Não estou acreditando no Atlético, não é só nesse jogo, não. Não estou acreditando no Atlético, é na campanha para o Campeonato Brasileiro. O Atlético hoje está cheio de problemas. Tem um plantel fraco, tem um plantel, né, metade no departamento médico, né, tá com salário, né, não está rigorosamente em dia, está meia boca o salário lá no Atlético. Tem essa coisa do Levi, né, que chegou com muita asa, né, e quer voar mais alto do que os patrões, né. Então tá essa coisa desagradável dentro do Atlético e isso tem que ser resolvido, porque se deixar para a última hora, aí nós não vamos ter um time em lugar nenhum no Campeonato Brasileiro e nós não vamos ter um trabalho já para o ano que vem, que eu penso que o Atlético hoje já tem que começar a fazer um trabalho para o ano de 2015, porque 2014 eu não quero até ser surpreendido, porém não estou acreditando muito. Não. Mesmo o Flamengo sendo um time muito fraco, né? Frequentando aí as últimas posições da tabela, você acha que o Flamengo é favorito, então, para o jogo de hoje? Acho que o Flamengo é favorito porque vai jogar no Maracanã. O Flamengo vem de uma partida que venceu a partida na garra, na marra, no seu jeito de ser Flamengo mesmo, na raça. E o Flamengo hoje vai tirar proveito disso para aproveitar esse clássico, né, contra o Atlético Mineiro, essa rivalidade. Tenho certeza que o Luxemburgo está trabalhando os atletas para isso. E o Atlético vai meia bomba pro Maracanã, né? Não vai com a zaga reserva, né? Vai com o meio de campo reserva, vai com os jogadores que está chegando agora. Então, vou torcer que dê tudo certo pro Galo, mas não estou muito otimista, não. André, como é que você vê aí o Atlético para esse confronto contra o Flamengo? Eu não estou vendo o Atlético, não. Me desculpe, pessoal de casa, estou vendo só o que o Jorginho está falando aqui. Você é animado, hein? O atleticano é assim, ó. Já tomei a gosto, você já está jogando. Principalmente o atleticano que torce para dois times. Porque
Quando o time tá mal, ele vai pro lado do Flamengo. Quando o time tá bom, o Flamengo tá ruim, ele vai pro lado da Atlético. Mas eu conheço cruzeirense assim. Eu conheço um caminhão de cruzeirense que é flamenguista. Não. Cruzeiro perde, eu sou Flamengo. Mas eu não sou o milhões Cruzeiro, sou eu aqui. Tá vendo, Atleticano? O que representa vocês na bancada, aqui na cadeira, aqui no banquinho, aqui, é isso aí, ó. Paulo Burro. Muito bem, vamos fazer o intervalo então. Na volta, o destaque é o Cruzeiro, né? O grande Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. Vai aqui, ó, na quinta-feira, hein? Cruzeiro e Grêmio amanhã, 9 da noite no Mineirão. A gente vai falar sobre a Raposa na sequência depois do intervalo. Da possibilidade de retorno aí do Bruno Rodrigo, né? Que vem se recuperando de contusão. A gente tem uma reportagem sobre isso. Os companheiros estão tirando até sarro lá, brincando com ele, com a careca do Bruno Rodrigo, né? Parece o Kojak, né? A gente vai falar sobre isso na sequência depois do intervalo. E de alguns desfalques, André. O Cruzeiro paga por ter um bom time e um bom elenco, né? Então ele cede jogadores para a seleção brasileira principal e para a seleção sub-20. E isso resulta nos desfalques. É aí que o elenco do Cruzeiro vai se sobressair. Aquele tão decantado elenco, a gente fala sempre aqui, vai ser útil agora, né? Para suprir essas ausências dos jogadores convocados. Vamos falar sobre isso depois do intervalo, na sequência aqui do Semana Esporte. Até já.